aí, ó, o grupo A, que é o grupo do Palmeiras. Tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Ó, ok. Vamos para o grupo do Botafogo. Sente o drama do Botafogo. PSG, Atlético de Madrid, aí Botafogo e Seattle Sounders. Depois, grupo D, que é o grupo do Flamengo, com Esperance, Chelsea e Los Angeles FC. Você vai falar Esperance ou Esperance? Eu vou seguir a sua pronúncia, Esperance. Tá bom, então. Gostei, adorei essa pronúncia. Da Tunísia. E vamos para o grupo agora, então, do Fluminense. Com Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns. Mamelodi? Os brasileiros da África do Sul. O uniforme deles é igual da seleção brasileira. Tá certo, então. Os brasileiros da África do Sul, Mamelodi Sundowns. Bom, estamos aqui, então, com os 4 clubes brasileiros, os representantes do Mundial de Clubes, e colocamos aqui, ó, vai passear, avança nos grupos e pode ir longe. O vai passear é apenas uma brincadeira do Dótoli, porque é claro que nenhum brasileiro vai entrar no vai passear, pelo menos assim eu imagino, E o certo? pode ir longe é relativo, né? Pode ir longe, quartas de final, é longe? Ah, é longe? É longe. É Então, longe. é uma Já vamos questão- colocar, então. é isso. Quartas de final é longe já, para os times brasileiros, sem dúvida nenhuma. Então, oitavas, pode ir longe. Tá? É o avança no grupo. Oitavas é o avança no grupo. É, o Se classificou, tá no oitavas. Pode ir longe. Tá certo. O vai passear quer dizer não vai classificar. O avança é que vai para as oitavas. Ah, o vai passear não é tipo, vamos passear. Vai passear, vai e volta logo, né? Vai passear Tá que vai cair na fase de grupos. Não passou da primeira O fase. avança que vai até as oitavas, daí pra frente é o pode ir longe. Tá Agora, certo. Ah, então não é vai passear, tipo, vai passear e vai acabar com os adversários. não, tá? semanticamente, todos vão longe, né? Porque a viagem é longa. Também é nos Estados Unidos. Estão aqui no Brasil. O voo longo. Alguns podem passar mais tempo lá, Tá. outros menos. Tá certo, vamos lá. Vou começar de baixo pra cima, tá? Senhora. Fluminense vai passear, volta rápido, avança nos grupos ou pode ir longe? Olha, o grupo do Fluminense não é dos grupos mais difíceis. O Borussia Dortmund fez uma temporada ruim, mas o fim da temporada foi... 2/3 da temporada foi ruim. O fim da temporada com o Niko Kovac foi muito interessante, terminou muito forte a temporada na Alemanha. O Ulsan da Coreia, que era o Ulsan Hyundai, agora é o Ulsan HD, e o Mamelodi Sundowns não são times tão fortes assim. O problema é que a gente não tem muita confiança no Fluminense. É um bom momento do Fluminense, mas não é um time que a gente tem tanta confiança na consistência. Eu coloco o Fluminense no avança. Avança no grupo. Deve passar em segundo. Dali pra frente eu acho que não vai. Eu colocaria como avança. Avança. André? Eu acredito que o Fluminense tem uma chance bem considerável de ser o segundo colocado nesse grupo e disputar as oitavas de final. Mas a partir daí eu acho que vai ficar difícil. O grupo do Fluminense cruza com o grupo da Inter de Milão e do River Plate. São os dois times mais fortes. Então, se o Flu for segundo, a grande chance é que ele pegue a Inter de Milão nas oitavas. Aí já complicam bastante, né? Pois é, tem isso. Mas assim, oitavas vai ser muito difícil, você não está bem complicado. É verdade. Não tem jeito. Flamengo, vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe? Pois é, tudo vai... Assim, o Flamengo vai classificar, eu espero uma classificação do Flamengo. A questão é o cruzamento, porque assim, o Flamengo cruza com o grupo do Bayern de Munique, do Benfica, do Boca Juniors. São os 3 times mais fortes do grupo, me fugiu qual é o 4º time. O grupo do Flamengo é o grupo do Chelsea. Chelsea, Esperance e o LAFC não é um grupo tranquilo, é um grupo chato, mas eu vejo o Flamengo passando. O problema é que se passar em segundo, deve pegar o Bayern de Munique nas oitavas de final. E aí complica. Eu vou colocar... Pode ir longe, mas vamos com calma. Mas vou no pode ir longe. Sim, vai que o Flamengo passa em primeiro. Você dá todos os argumentos para o avança nos grupos, mas você vai colocar no pode ir longe. Vai que o Flamengo consegue amarrar o Chelsea e passar em primeiro. Em primeiro, aí pega, sei lá, o Boca. Não é a tendência. No o segundo. Benfica, O Benfica. dá pro jogo. Não é a tendência, mas eu vou colocar ele com uma chance um pouco maior que o Fluminense. André. É por aí. A gente não sabe, na questão técnica, o tipo de investimento que os clubes europeus vão fazer nesse torneio. E não dá para também generalizar e dizer os europeus não vão dar importância para o Mundial, porque são muitos times agora. O que a gente tem como experiências anteriores é um jogo ou 2, na maioria dos casos, então, Copa Intercontinental, o Mundial no formato anterior. Então, geralmente os europeus não dão tanta importância, mas isso é o que se costumava dizer. A gente viu, em muitos casos, os clubes europeus disputando com seriedade os 2 torneios que aconteceram antes da criação dessa Copa do Mundo de Clubes. Então agora, com mais clubes, não dá para a gente saber de que maneira eles vão se comportar. Tecnicamente falando, eu acho que o Flamengo tem uma chance parecida com a do Fluminense de se classificar em segundo lugar. Seria uma surpresa absurda o Flamengo passar em primeiro e o Chelsea em segundo? Não, não seria.
mas eu não acho que é o normal. E a partir daí, o que vai determinar é a questão dos cruzamentos. Se houver um jogo entre Flamengo e Bayern, quem é o favorito? Vai. O Bayern. Então, Dito isso, pode ir longe, pode ir longe. porque é o time brasileiro Eu gosto. com mais talento, maior potencial. Gosto que dá pra... Mas o facilitar. cruzamento ele pode ser muito cruel. Porque não é só o olhar pro grupo, é o olhar... É, olha pro Quando a gente próximo. olha pro pode ir longe, a gente tem que olhar pro cruzamento, Claro. né? Mas, vamos ver. Não sabe. O Jean Oddi, ele estava falando no Linha de Passe esses dias, como vai ser difícil nesse Mundial de Clubes um brasileiro vencer. Ele fala, os campeões brasileiros, é o quê? Pega um jogo ali na final, o goleiro defende tudo, uma bola vai, faz o gol, pum, campeão mundial. Foi assim que a gente viu os brasileiros sendo campeões, né? E aí chega agora 7 jogos, sendo oitavas, quartas, semi pelo e menos final. 4. E outra, Pelo menos 4 para ir assim com a nossa tudo. ótica é de ficar esperando o encontro com o europeu da chave. Então é o Fluminense e o Dortmund, é o Flamengo, o Chelsea, é o Palmeiras e o Porto, é o Botafogo, quem está no grupo do PSG e Atlético de Madrid. E Atlético de Madrid são é esses mais jogos. pesado. Mas existem outros 2 adversários. Tecnicamente, está clara a distância, mas haverá alguém ali, um time da MLS, que está mais próximo da realidade brasileira / sul-americana do futebol do que esses times europeus. Que pode ser um time pior, inferior, deve ser. Os intercontinentais e os mundiais anteriores Mostraram têm isso. mostrado Times que estão mexicanos mais próximos da gente do que a gente dos europeus. Isso. Sim. Então, assim, as comissões técnicas dos jogadores sabem muito bem disso. Que não adianta ficar falando só no Chelsea, no Dortmund, no PSG, no Atlético de Madrid, no Porto. Não, é preciso encarar todo mundo. Tem uma coisa, são épocas diferentes também, né? O Mundial de Clubes que estamos acostumados é no final do ano, ou seja, é uma temporada, na metade da temporada europeia. Verdade. Então os jogadores vamos para cima, vamos com tudo. E agora eles estão na final, são jogadores mais cansados inverso. também. Botafogo, vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe, lembrando o grupo, né? É isso, então, esse é o ponto. O Botafogo, para mim, é mais time que o Fluminense. Mas eu acredito num campeonato mais próspero pro Fluminense do que pro Botafogo. eu Porque o também. Botafogo tem 2 europeus no grupo, um deles é o time do Diego Simeone, que é carne de pescoço para jogar, e o outro é o campeão europeu, o Paris Saint-Germain. O terceiro do grupo é o Seattle Sounders, que joga em casa, com uma torcida apaixonada, tem uma campanha boa na MLS, costuma ser um time competitivo, mas o Botafogo é melhor, é um grupo chatíssimo de jogar, e eu acho que o normal é o Botafogo ser eliminado na fase de grupos. E, infelizmente, o normal é o Botafogo ser o único brasileiro a não passar. Para ele passar, ele vai ter que ganhar pelo menos de um europeu. Né? Então, a tendência é que o Botafogo fique aí vai passear dentro da nossa nomenclatura. E começa com o Seattle Sounders, né? Começa jogando no estádio do No Seattle estádio, Sounders. ou seja, já começa tendo de vencer, porque aí você pensando nos outros, Botafogo vai passear, André? Nesse caso aí, a crueldade não esperou a fase de oitavas de final. Sim. A crueldade já começou na formação dos grupos. E o Botafogo, no balanço da sorte e da falta de sorte, ficou com falta de sorte. E o Palmeiras, hein? Vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe? Pode ir longe. O Palmeiras, para mim, é o brasileiro que tem chance de ganhar o seu grupo. Para mim, o Palmeiras é o favorito para o seu grupo. Para passar em primeiro. Vejo o Palmeiras mais forte do que o Porto, em termos individuais. Vamos ver como é que vai ser esse encaixe. Curioso que o técnico do Palmeiras é um europeu e o técnico do Porto é um sul-americano, é o Martin Anselmi, que foi assistente técnico do Miguel Ángel Ramírez no Del Valle e no Internacional, foi técnico do Del Valle, técnico do Cruz Azul e agora técnico do Porto. Não fez um bom campeonato português, então eu acredito que o Palmeiras tem condições de passar em primeiro, só que o Palmeiras cruza com o grupo do Botafogo. Então se a gente acha que os 2 europeus vão passar no grupo do Botafogo, qualquer que seja o lugar que o Palmeiras passe... Escolha o seu veneno. Eu vou colocar do pode ir longe, porque é o time brasileiro que eu acho mais compatível taticamente para jogar esse torneio. Mas o confronto das oitavas para frente, ele é pesado. Pois é. Mas vou botar um pode ir longe, porque eu sou um cara otimista. Pode ir longe, né, André? Pode. É engraçado, porque a gente fica pensando aqui assim... O melhor dos mundos para o Palmeiras é passar em primeiro, esperando o PSG passando em primeiro e aí cruzando com o Atlético de Madrid nas oitavas. E ainda assim é o melhor momento. O melhor dos mundos é o Palmeiras torcer para o Botafogo passar. Sim, mas assim, pela lógica da coisa, né? Imaginamos PSG e Atlético de Madrid.